Olá, caminheiros de Emaús, toda paz e tudo bem? Estamos nós aqui outra vez e na esperança de que o nosso último encontro não tenha cansado vocês, nem dado sono, pelo tanto que eu falei, e foi um volume realmente grande. Eu creio que é chegado o momento de nós concluirmos a nossa prosa refletindo o surgimento deste emblemático personagem no texto de João e fechar a nossa reflexão. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de amor e de bondade, na força do seu Espírito Santo, nos abrigue, nos acolha, nos ilumine e conduz os nossos passos na harmonia e na paz, sob a intercessão de Maria, nossa Mãe, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Amém. Bom, o que nós temos até aqui que nós já refletimos e que, de uma certa forma, nos interpela? Temos uma leitura e reflexão sobre o surgimento do texto de João, num tempo em que já não se esperavam novidades, até porque, além dos textos de Marcos, Mateus e Lucas, já circulavam também os textos de Paulo e outros escritos não tanto confiáveis. Isso sem contar os textos sagrados da Torá, que era o norte daquele povo naquela época até então. Nós temos também a surpresa provocada nas comunidades que viviam ou tentavam viver o espírito da mensagem cristã. E só não era maior essa surpresa face à dificuldade cultural de cada comunidade e da pouca quantidade de textos escritos em forma de papiros que circulavam, como a gente viu no nosso primeiro encontro. Temos também a necessidade da validação dos textos joaninos, as suas características pessoais, e pairava, como paira até hoje, a dúvida quanto à autoria. O que mais que temos? Temos dois conceitos sobre verdade, que vimos no nosso último encontro. A verdade que o mundo da época e de hoje nos apresenta, e a verdade absoluta, que tem um lastro na fé e nos princípios eternos que o Deus Palavra encarnado em Jesus nos apresenta. Bom, e agora temos um personagem novo nessa prosa que João nos apresenta e temos que conhecê-lo para podermos amarrar essa nossa reflexão. Então vamos dar esse passo. Mas antes de eu falar de Nicodemos, que eu já tinha adiantado para vocês que era ele, me deixe contar uma história com E, não é com H, uma história para vocês. Eu vou situar essa história na França como uma homenagem aos nossos anfitriões da comunidade Caminho Novo. E como toda história, ela começa assim. Era uma vez um sacerdote já muito idoso que tinha um jovem discípulo aos seus cuidados, que era orientado por ele, e ambos teriam que fazer uma longa viagem até o mosteiro da congregação que eles pertenciam, para que o jovem pudesse fazer os seus votos e terminar a sua preparação para o sacerdócio. Eles viajavam a pé, passando por vários lugarejos, e comiam, bebiam e descansavam onde a caridade humana lhes oferecesse um pouso, bem dentro dos princípios bíblicos, né? Num dos dias da viagem, a distância entre um lugarejo e outro era muito grande, e eles seriam surpreendidos pela noite se continuassem caminhando em plena estrada. Eles então avistaram uma pequena cabana
pequena, bem simples, e bateram lá, pedindo abrigo para a noite, e se ofereceram para ajudar nas atividades da casa como pagamento pela hospedagem. O dono da casa que os recebeu os convidou para entrar. Morava ali naquela casa o pai, a mãe e 2 filhos. Pouco eles tinham a oferecer devido à grande pobreza em que eles viviam ali naquela região. De posses mesmo, de bens concretos, eles só possuíam uma vaquinha que lhes fornecia o leite de todo dia. E o excedente daquele leite eles trocavam na vila mais próxima por mantimentos. E assim eles sobreviviam. O sacerdote e o noviço, sentados com eles à mesa, partilhando o único pão que havia sobrado, escutaram a triste história daquela família e o noviço, de fato, ficou muito impressionado. No dia seguinte, logo após as orações da manhã que os 2 religiosos fizeram, eles se despediram, agradeceram a acolhida e prometeram rezar por eles, por aquela família, para que Deus lhes mostrasse uma forma de amenizar aquele sofrimento naquela pobreza que eles viviam. A mulher, a mãe da família, num gesto maior de solidariedade com aqueles homens de Deus, ainda lhes deu uma garrafa de leite para eles poderem levar pela viagem. Logo que eles fizeram a curva do caminho que eles estavam seguindo, já não avistavam mais a cabana, mas eles avistaram no pasto próximo a vaquinha daquela família. E o pasto se estendia até a beirada de um abismo muito grande, onde tinha uma cerca. O sacerdote, seguido de perto pelo noviço, adentrou o pasto, foi até a cerca que ficava à beira do abismo, arrebentou a cerca completamente e em seguida disse para o discípulo: toca a vaca para o abismo. O discípulo quase sofreu um infarto, né? E não resistiu e questionou o padre: mas Senhor, a vaca é tudo que eles têm, é o que lhes dá o sustento diário, o Senhor quer matar a vaquinha? O mestre respondeu para ele: meu jovem, aprenda a obedecer, toca a vaca para o abismo. Cheio de desesperança pelo que ele ouvia e viu seu mestre mandar, ele calou-se e obedeceu, fazendo que a vaquinha caísse no precipício e morresse. Seguiram viagem até o mosteiro e o noviço, completamente indignado, não deu mais nenhuma palavra durante a viagem, que ainda demorou 3 dias. Anos depois, já ordenado sacerdote, aquele jovem pediu aos seus superiores que lhes permitissem ir até o seminário onde ele tinha estudado e no que foi atendido. Na verdade, a sua viagem tinha uma segunda intenção. Ele havia juntado pouco dinheiro das doações que ele recebeu como recém-ordenado sacerdote, e o sonho dele era procurar aquela família para poder indenizá-los pela morte da vaquinha. Entretanto, ele acreditava que não os encontraria mais. Durante o caminho, já próximo ao local da casa, ele percebeu que tinha acontecido ali uma grande mudança. No lugar onde existia a cabana, tinha agora uma grande casa de fazenda com enormes janelas, e anexo à casa havia outras moradas, currais, estábulos, e ao fundo uma construção até grande que parecia uma pequena fábrica. E no pasto, onde ele empurrara a vaquinha, no abismo, existia um grande rebanho de gado, muito vistoso, e não era possível para ele nem contar as cabeças do gado ali no pasto. Muito triste, ele sentiu uma dor no coração e pensou: com certeza, depois de perderem a vaquinha, tiveram que vender a propriedade e se mudar daqui. Pensando em conseguir informação da família, ele foi até a casa principal, bateu a porta e, para sua surpresa,
foi recebido pelo dono da casa, porém com uma ótima aparência, muito bem vestido e com um largo sorriso no rosto. O homem também o reconheceu e o fez entrar. Depois que eles se assentaram, comeram um pouco de queijo com pão, tomaram um café e conversaram algumas amenidades, o sacerdote não resistiu, o jovem sacerdote, e perguntou para ele: mas tudo aqui está tão diferente, tão próspero, o que houve para essa mudança toda? O homem respondeu para ele: ah, padre, depois daquele dia que vocês passaram por aqui, a nossa vaquinha rompeu a cerca do pasto e caiu no abismo e morreu. Nós ficamos desesperados, literalmente desesperados, pois era a nossa única fonte de sustento, como a gente contou para vocês. E de uma hora para outra nos vimos completamente desamparados. Resolvemos então que era hora de mudar. Meus filhos e eu, aproveitando a madeira que temos na região, recuperamos ferramentas antigas do meu pai, que era carpinteiro, e começamos a fabricar móveis e peças de madeira para vender na região. O povo daqui gostou tanto que logo começaram a fazer encomendas, a ponto de nós precisarmos até recusar serviço. Com isso, um dos meus filhos resolveu investir em gado leiteiro e com o leite produzir queijos que, inclusive, só está comendo aí agora, e que vem gente de muito longe comprar, e nós já estamos conseguindo até exportar esses queijos. Nós prosperamos tanto que estamos pensando até em comprar algumas terras aqui vizinhas para poder expandir os negócios. E o senhor, como está a sua vida de padre? O jovem sacerdote fez uma oração silenciosa de agradecimento a Deus e ao seu mestre e partiu para o convento lembrando a lição que havia aprendido. Bom, a conclusão dessa história, com a permissão de vocês, eu vou deixar para o final. E agora, vamos conhecer esse personagem que João trouxe para a nossa prosa, que é Nicodemos. Lemos do currículo que eu apresentei a respeito dele. Nicodemos era um chefe dos judeus, fariseu, membro do conselho e membro da fina flor de Jerusalém. Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu tenho muita curiosidade pela periferia dos textos sagrados, sobre aquilo que o texto não descreve, mas permite que façamos questionamentos ou tentemos descobrir nas entrelinhas. O Evangelho de João parece difícil de compreender, mas é o que mais atrai as pessoas simples. O texto de João transmite um sentido que ninguém consegue expressar. Ele dá um conhecimento que não exige um diploma universitário, mas apenas supõe sensibilidade e contemplação. Ele faz conhecer o mistério por dentro, como o feto conhece o útero da mãe. Mas quem não está por dentro não entende. Só compreende quem participa. Um exemplo. João fala do amor. Mas de qual amor que ele fala? É do amor que só entende quem se integra na comunidade, que guarda a prática de Jesus. E isso vale até os nossos dias. Nicodemos, confesso para vocês, é um personagem que sempre me provocou muito. Não só por esse diálogo contido no capítulo 3 do Evangelho de João, mas principalmente pelo destaque que João dá a ele, a ponto de citá-lo 3 vezes em seu Evangelho e em momentos muito significativos. Vamos lembrar aqui, para podermos entrar nessa primeira aparição de Nicodemos, o texto de João, a mística do evangelista que eu citei, e dar destaque desde o prólogo, João dá esse destaque, ao embate entre luz e trevas, entre outras características do evangelista. E no caso dessa visita
de Nicodemos a Jesus, João, depois de qualificá-lo, a gente vê isso no capítulo 3, no versículo 1, logo no início, mostrando a sua importância na comunidade, inicia o versículo afirmando o momento em que Nicodemos fez essa visita, dizendo à noite. São Tomás de Aquino, em seu comentário ao prólogo do Evangelho de São João, completa o sentido desse versículo, indicando a ação dos maus como a tentativa frustrada das trevas de ofuscar a luz. Me permitam ler, porque o texto é longo. As trevas não venceram a luz, já que por muito que os homens, obscurecidos pelos pecados, cegos pela inveja, tenebrosos pela soberba, tenham lutado contra Cristo, censurando, fazendo injúrias e ultrajes, e finalmente matando, como está claro no Evangelho, contudo não o compreenderam, isto é, não o venceram, obscurecendo de modo que sua claridade não brilhasse em todo o mundo. Segundo João, Jesus estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. E se fizermos um estudo do Evangelho de João ainda mais intenso, mais imerso, nós vamos descobrir que Jesus celebra 3 Páscoas pelo Evangelho de João. Mas isso é tema para um outro estudo. Eu fico imaginando Jesus reunido com seus seguidores e alguém, talvez o próprio João, viesse anunciar: Senhor, está aí fora um fariseu de nome Nicodemos que quer falar com o Senhor. E surpreende também o fato de Jesus concordar em receber aquela visita à noite. E só não causa mais surpresa porque a gente sabe que Jesus não perdia tempo em conversar ou oferecer um diálogo se não houvesse visto na pessoa ou lido em seu coração bons sentimentos e sinceridade. Bom, e aí João narra o início do diálogo de Nicodemos com Jesus, e Nicodemos é cuidadoso na escolha das palavras e inicia a conversa qualificando Jesus como rabi, como mestre, e em seguida nos deixa perceber que o que ele vinha falar não significava só a sua opinião, mas talvez de um pequeno grupo dentre os fariseus, e dentro desse grupo, talvez até José de Arimateia, que tinha as mesmas qualificações que ele. Por que nós podemos firmar e sabemos que Nicodemos não falava só por si? Porque ele diz no início da conversa: Rabi, sabemos. Nicodemos era um homem mal formado? E a resposta é não. Pelo contrário, para ocupar o lugar de destaque que ele tinha, ele teria uma boa formação, e por sua fala temos a percepção de um homem erudito. Mas e a causa da visita? Qual o motivo? Se era um homem formado à luz da Torá, da lei, que para todos os judeus era a palavra de Deus revelada, e que inclusive compõe a nossa Bíblia atual, o que Nicodemos buscava? O conceito de verdade que nós refletimos no encontro anterior nos ilumina agora. Sempre que os interesses humanos que visam vantagens individuais ou de um pequeno grupo manipulam a verdade a seu favor, compromete-se significativamente a revelação. Dessa percepção nascem as dúvidas, as divisões e os questionamentos, e nos fazem pensar. Se exercemos o pensar com sabedoria, se estamos no caminho certo. O Evangelho de João tem traços de catequese e de perseverança, mas também de resistência. As comunidades joaninas passaram por diversas situações e, como linha geral, podemos imaginar assim um endurecimento das pressões que estavam sofrendo da parte do seu ambiente, especialmente o judaísmo, restaurado após a destruição do templo, e o sínodo de Jâmia,
nos anos 80, 90 depois de Cristo. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui sobre esse sínodo de Jâmia. Depois que os romanos conquistaram e destruíram Jerusalém e o templo, Jâmia, que hoje é a cidade de Yavne, próximo a Tel Aviv, foi onde se refugiaram os rabinos e tornou-se um importante centro de influência da comunidade judaica. E esse sínodo, que não se tem absoluta certeza da sua realização, teria sido realizado no final do primeiro século, sob a liderança do rabino Yohanan ben Zakkai. Seus participantes eram, segundo o historiador Gretz, que é um historiador judeu, mestres adeptos de um grupo de judeus devotos à Torá, fariseus, e fortes opositores ao cristianismo, que estava borbulhando na época. Esse sínodo teria sido proposto com a finalidade de dar um rumo para o judaísmo, após a destruição do Templo de Jerusalém, e frear o advento da propagação da chamada seita do Nazareno, cujos textos já estavam se popularizando e a maioria chamando de escrituras sagradas. Assim, nesse sínodo regional, os participantes teriam decidido considerar como textos canônicos para o judaísmo apenas aqueles cujos originais estivessem dentro de 4 critérios para que fossem considerados inspirados. E os critérios eram, primeiro, ter sido escrito em hebraico, ter sido escrito dentro dos limites da Terra Santa, preferencialmente Jerusalém, ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia e estar de acordo com a Torá. Eram os 4 princípios que esse sínodo determinou. Esses critérios canônicos, portanto, invalidavam para esse grupo não apenas os textos cristãos venerados pelas comunidades cristãs, vistos que eles não se enquadravam nesses 4 critérios. Apesar da crítica moderna afirmar que vários livros que constam no cânon hebraico são posteriores ao tempo de Esdras, ou seja, da volta do exílio da Babilônia, como é o caso do livro de Daniel, Crônicas, Cantares e Eclesiastes, os estudiosos explicam que os fariseus não dispunham do método científico que existe hoje para datar uma obra ou mesmo para lhe dar uma atribuição real de autoria. Por que eu fiz esse parênteses para falar do sínodo de Jâmia? Para ilustrar o que provavelmente acontecia no coração de Nicodemos e do seu grupo. Lembra que eu disse no encontro anterior sobre a vivência da fé? A fé exige uma nova mentalidade. Aquela época, na conversa de Nicodemos com Jesus, eram novos tempos. Quando surge o Evangelho de João 100 anos depois, eram novos tempos. E havia uma grande novidade. Jesus cumpria a lei, a Torá, e a respeitava, mas ele acrescentava a ela componentes novos. O amor, a verdade, uma vida nova, um caminho novo, e esse caminho completamente transformador. O amor à verdade, a justiça social, o reerguimento dos pobres humilhados pelo poder humano, e dava a entender com força de verdade que Deus não aprovava as práticas farisaicas que distorciam a lei a seu favor. Tudo isso, além dos sinais e prodígios, incomodou profundamente Nicodemos e o seu grupo, e nesse diálogo com Jesus ele queria entender e confrontar essas diferenças. Ele queria confirmar, a partir da fonte de água viva, ali diante dele, se ele deveria continuar seguindo os seus preceitos opressores, que inclusive o favorecia, ou se era chegado o tempo de mudar. O que ele não esperava é que Jesus oferecesse as respostas, mas de uma forma que excedia a sua compreensão imediata.
ele teria que passar pelo processo que nos ensinou o padre Königs, que nós vimos no encontro passado, da ruminação, para digerir tanta sabedoria e poder degustar as maravilhas daquela novidade. Vale muito a pena, e eu te aconselho e convido, gastar um tempo na leitura do capítulo 3, dos versículos 1 a 21, e se colocar no lugar de Nicodemos. Vocês vão me dizer, mas por quê? Nicodemos serve também para nós. Fazendo Jesus falar a Nicodemos, João se dirige ao cristão que ainda não entendeu bem a radicalidade da fé em Jesus. Quem nasce do Espírito passa por uma transformação radical. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Carne significa realidade humana, limitada e mortal, nós vimos isso. E quem apenas nasce da carne continua sendo um mero ser humano, fechado no seu egoísmo. Quem nasce do Espírito transforma-se em pessoa impulsionada por Deus. Isso se expressa na água do batismo cristão. Mas a água do ritual do batismo também só não basta. O Espírito é que deve ser derramado sobre nós e dentro do nosso coração, levando-nos a um modo de viver que nós mesmos desconhecíamos. Então, é que se nasce, não de novo, como entendeu Nicodemos, mas do alto. Nicodemos pensa como é que ele poderá, sendo um homem feito, entrar outra vez no útero da sua mãe. Mas Jesus está falando de outro útero. É o da lei do amor de Deus. Eu imagino que Jesus deve ter dado uma boa risada diante da pergunta de Nicodemos, pois ele responde: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Você é um professor catequista e não sabe disso? Renascer da água e do Espírito, para Nicodemos e também para nós, significa aderir à comunidade de Jesus, deixar de ser fariseu e um judeu importante e cortar os laços com os seus. É muita coisa para alguém que procura Jesus durante a noite assimilar de uma vez. Ele vai ficar sem nada, despojado, igual uma criança recém-nascida, se ele faz essa opção. E nós podemos aplicar isso a nós mesmos, também para nós hoje, receber o Espírito simbolizado pela água do batismo e renascer no Espírito para as coisas do alto, significa uma radical mudança de vida. Nós devemos optar, por exemplo, dentro dessa radicalidade da mudança, por dedicarmos aos excluídos da sociedade, em vez de querer estar na crista da onda. Quem não conhece a experiência da comunidade de Jesus não entende isso. João usa o plural como que representando a comunidade cristã para dizer: nós falamos do que compreendemos e damos testemunho do que vimos, atestando a grandeza da verdade. Confrontar-nos com as transformadoras verdades evangélicas diante de Jesus implica mesmo em decidir-se por um caminho novo, por mergulhar sem medo e radicalmente no caminho, verdade e vida, que representam os ensinamentos de Jesus. Conscientes dessa verdade absoluta que é Jesus e o seu proceder, não existe mais o morno de nossas acomodações. Ou assumimos o calor da verdade contida em Jesus e transformamos o nosso viver, ou permanecemos na frieza de ser pseudo-cristãos parados no tempo e no espaço. E a pergunta é: a espera de quê? Naquele momento, e João não conta, Nicodemos deve ter voltado para casa com mais dúvidas do que quando chegou. Mas as palavras de Jesus com certeza modificaram o seu pensar e lhe deram ânimo até para defender Jesus no Sinédrio diante das acusações que eram formuladas contra o Mestre. O livro que eu citei no início, os Evangelhos Apócrifos, traz o texto apócrifo de Nicodemos. Nosso tempo é curto,
eu não teria tempo para ler aqui esse trecho, mas depois pesquise, vocês vão gostar de ver a reação de Nicodemos. Depois, no sepultamento de Jesus, também veremos Nicodemos levando quilos de perfumes para preparar o corpo de Jesus junto com José de Arimateia e outros. Você vê isso em João capítulo 19, versículos 39 e 40. Diante da estagnação da nossa vida religiosa e espiritual, se for o caso, e dando conclusão à história que eu contei no início, conscientes dos desafios que viver a fé nos impõe, talvez seja esse o momento de empurrar a vaquinha no abismo. A vaquinha do nosso desânimo, da nossa frieza diante da missão, da nossa recusa em entender verdadeiramente por que Jesus nos chamou. E se estamos juntos aqui hoje, é porque Ele nos chamou. Lembre-se do primeiro texto que convidei vocês a refletir, do Evangelho de João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação ela só se dará quando todos em Cristo estiverem verdadeiramente em Deus. A verdade que libertou Nicodemos, a verdade que nos liberta, ela só será absoluta quando a humanidade estiver liberta da escravidão do mundo. E os questionamentos que ficam para nós, entre tantos, são fáceis de elencar. Eu tenho essa consciência em relação à verdade que realmente liberta? Eu estou verdadeiramente renascido no Espírito e atuante pela libertação e renascimento de quem me cerca? Depois de mim, claro. O caminho de Emaús que eu estou trilhando tem sido na minha vida um caminho novo ou mais um caminho que não tem me transformado? Meus irmãos, muito, mas muito mesmo há para se conversar sobre esse tema, para explorar, refletir, ruminar, assimilar, acolher e crescer. Mas precisamos fazer o caminho dando um passo de cada vez, para que a cada ensinamento, cada reflexão que haja em nós, nos transforme e nos permita provocar e ser provocado transformadoramente. De coração, eu quero dizer obrigado pela sua companhia, pela paciência, pedindo que Deus nos inspire, ampare, ilumine e transforme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve. Nos encontramos no caminho.